Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Ramiro, né, Fensterzeifer. Eu vim aqui um pouco trazer sobre a minha experiência de 4 anos que eu já frequento, né, a China e visito também através de missões que a gente realiza para a China do segmento de saúde, né? Então, eu vim um pouco compartilhar sobre o que a gente vê, o que a gente tem estudado e o que a gente tem frequentado e visto tanto em feiras quanto em hospitais que são visitados na China, né? E com o maior prazer aqui, fico muito orgulhoso e agradeço ao convite tanto do Sebrae quanto do pessoal da organização do Congresso pela nossa participação. Então, o meu nome é Carlos Ramiro Fensterzeifer, eu sou gerente de parcerias da Continental Corporation, né? A minha formação não é na área da saúde, a minha formação é na área da comunicação, mas eu já trabalho como docente há mais de 20 anos, né? E eu tenho trabalhado também muito tempo focado nessa questão de inovação e tendências. Eu já trabalhei junto à Future Concept Lab, que é um escritório italiano, né, do Francesco Moratti, trabalhei por um tempo representando eles no Brasil. Tive clientes como Klabin Rioselmo e Chandon e também prestava consultoria e dava treinamentos internacionais, como na colegiatura colombiana, sobre o processo de cool hunting. Para quem não sabe, a denominação, né, de cool hunting é sobre pesquisa de tendências de comportamento de consumo, para a partir desse tipo de pesquisa desenvolver produtos voltados para o que o mercado demanda. Então, hoje eu sou gerente de parcerias estratégicas da Continental. A Continental é uma empresa que já tem 15 anos de mercado chinês. A gente tem trabalhado direto. Começou em Hong Kong, hoje está em Hangzhou. E a gente vem trabalhando em algumas áreas estratégicas. A área da saúde é uma das que mais tem sido cotadas, então é um prazer sempre imenso poder falar um pouco sobre esse segmento, já que é um expertise da empresa e também a gente tem vários parceiros que nos ajudam muito no desenvolvimento desse assunto. Então vamos lá, vamos começar. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é qual era a realidade, né, que a China partiu. Assim como o Brasil, a gente vai ver que tem uma enormidade de afinidades que batem muito entre a realidade chinesa, não só pelo tamanho continental, como pela quantidade, né, de pessoas. Hoje a China está entre o segundo maior país do mundo, o Brasil está em quinto, sexto lugar, né, em termos de extensão. Então a gente vê algumas proximidades bem grandes. Então, o primeiro dado que eu gostaria de trazer é que o desafio da China foi um desafio continental, né? Foi de como transformar, na verdade, um país tão grande, né, num sistema de saúde que fosse extremamente eficiente. E aí a gente tem alguns dados que eu acho que são bem interessantes. A gente vê, hoje a China tem uma população de 1,4 bilhão de pessoas, ou seja, é muito maior do que o Brasil, né? Outra coisa que é interessante também a gente falar é que o crescimento urbano, né, nos últimos 40 anos na China passou de 170 milhões de habitantes para 900 milhões. Foi um crescimento absurdo e muito rápido, principalmente motivado com o final, né, da exigência do filho único, onde houve um maior número de filhos que as famílias começaram a ter, por mais que isso seja também definição de classe social na China, já que o valor dessa criança, né, desse adulto que também vai se tornar pertencente a essa família não é barato dentro da China. A outra questão também que é muito importante entender a realidade é que nos anos 2000 o gasto das pessoas na área da saúde era por volta de mais ou menos 60% de todas as despesas dele, né? Então, ele gastava mais ou menos 60% dessa sua despesa na área da saúde. Então, esse quadro que a gente vê era um quadro que polemizava e trazia informações com que a Índia percebia a existência de um grande problema, né? E aí a gente começa a ver também uma outra bomba relógio que eu acho que é fundamental, que é a questão do envelhecimento.
Hoje, a China ela tem um crescimento da idade de maior de 70 anos de 2000. Essa população era mais ou menos 7%, né? A gente vê hoje, nos dias atuais, isso já se tornou 14% e já existem estudos com projeções para o ano de 2050, onde a população vai crescer para 30% da população. Então, também é um envelhecimento em tempo recorde de uma população, sendo que esses 30%, né, voltados para a projeção de 2050, isso representa por volta de 400 milhões de idosos. Ou seja, se a gente comparar com a população dos Estados Unidos, ele é mais do que a população hoje total dos Estados Unidos. Então a gente vê também que, por um ou outro lado, não só a questão demográfica de crescimento, como também o quanto era investido, né, de dinheiro dentro da saúde pela população, que o governo vai tentar revidar isso, né, junto com o crescimento da população mais idosa, que também começa a ter uma necessidade de uma melhor assistência e de um sistema também que possa ser mais ágil, né, e que possa não colocar tanta gente no hospital. Então a gente vê um grande problema começa então a aparecer, que é o que eu chamei aqui a dor do sistema tradicional. Então, a crise que estava acontecendo na área da saúde na China demandava uma revolução e um novo planejamento. Então, a gente pega quadros dentro do hospital de filas duplas, né? Então, a pessoa tinha que entrar numa fila de atendimento para o médico e depois outra fila para pagar, já que não existia esse processo de uma saúde tão, né, de governo, né, que mudou isso também radicalmente. Hoje a gente vê 90% dos hospitais hoje são do governo, né, e a gente tem, lá eles têm um processo também de pagamento que é muito interessante a gente falar, eles não pagam, né, a consulta, eles não pagam esse processo. O que eles pagam, na verdade, nessa fila dupla é os insumos. Então, se foi usado uma luva de borracha, se foi utilizado uma agulha, né, uma seringa, perdão, para fazer uma injeção. Então, são esses insumos, né? São esses materiais que são cobrados da população. A população não paga pelo serviço dos exames, não paga pelo serviço do próprio atendimento médico. Então, essa segunda fila era necessária para pagar era em relação a somente os insumos, já que 90% da população hoje, né, tem assistência do governo, todos os hospitais, então, são públicos. A outra questão que também é importante a gente falar é que a saturação total estava, assim, num absurdo, já não tinha mais como controlar o volume de pessoas, até porque a gente está falando de cidades com milhões de pessoas. A gente pega Shenzhen hoje com 21 milhões de pessoas, você pega Guangzhou com 17 milhões, Hangzhou, né, com uma população de 11 milhões. Então a gente pega sempre cidades com uma superpopulação que já não estava dando conta. Então vocês imaginem processos como o da pandemia, né, onde isso tudo começou a gerar também uma nova organização e uma nova forma de pensamento. Então, tanto que essas fotos que a gente traz é ali do período da pandemia. Então, houve uma necessidade muito rápida desse crescimento para poder mudar essa dinâmica do que havia então na saúde pública chinesa. Outra coisa que era interessante era que o acesso era limitado e ineficiente. Não era todo mundo que conseguia ter atendimento, né? Até porque havia formas, coisas que deveriam ser pagas, isso fazia com tanto da população não fosse, então, né, assistida por esses programas. Então, não gerava eficiência e não gerava benefício para toda a população, né, há uns anos atrás. Hoje, como eu falei, já mudou com esse sistema de 90% hoje do setor ser público. Então, o que que aconteceu? A grande planejamento e o grande pensamento que começou a surgir, e aí vem a grande resposta, era a questão era expandir, mas não era só expandir, né? A questão era como que a gente reinventa essa gestão e essa inovação da saúde pública na China a partir desse quadro. E aí, a partir disso, então, eles estabeleceram, e isso é importante a gente falar, já que a China, né, está cada vez mais forte no mundo como um todo, né, e tomando a dimensão devida no seu lugar
de domínio, né, de algumas questões. Então, assim, existem dois projetos que foram fundamentais nesse processo. Primeiro, é agora o Plano Nacional que vai surgir esse ano, né? Esse ano, para vocês entenderem, a China de 15 em 15 anos, ela faz um planejamento sobre como que ela quer, aonde ela quer estar em 15 anos, né? Como o governo se mantém sempre igual, então eles conseguem desenvolver esses projetos de uma maneira tranquila. Então, hoje, esse ano, 2025, é feito então esse planejamento nacional do Made in China pensando 15 anos. Então, eles já começam esse ano a entregar o projeto de onde a China quer chegar quando estabelecer 2040. Então, isso é importante a gente falar, porque essa questão de planejamento também ajudou na gestão de facilitar entender quais eram os rumos que deveriam ser tomados, né? E o segundo foi o projeto Saúde China 2030. Nesse projeto do Saúde China 2030, que foi criado lá pelos anos de 2015, né, e que está sendo cada vez mais aprimorado a partir do quadro que se configurou, então eles já têm essa ideia de que eles entenderam, sim, existe uma necessidade de expandir mais hospitais, mas a grande questão não é ampliar o número de hospitais, mas sim melhorar a gestão de cada um desses hospitais. A partir do momento em que você consegue trazer uma gestão mais eficiente, você consegue também pensar num processo de atendimento mais tranquilo para esse paciente, para que ele não precise ir tantas vezes ao hospital. Isso tirou uma enormidade de pessoas das filas, né? E começou a associar, então, essa questão da saúde com tecnologia, ou trazendo a tecnologia como uma forma de fazer, então, esse processo de gestão e facilitar as etapas do que, então, acontecia até o momento. Então, o que que aconteceu? Então, foi essa função. Saúde e tecnologia se uniram para poder melhorar todos os procedimentos, e o resultado foi esse. A China virou o maior laboratório de inovação em saúde do planeta, né? Hoje é o investimento maior do governo em termos de pesquisa. Hoje a gente já começa a ver o quanto isso tem transformado a sociedade chinesa, principalmente no ramo da saúde, né? Então, o modelo chinês de saúde 4.0, que é a minha palestra, então, a reengenharia do fluxo do paciente. Então, eles começaram a trazer um pouco do pensamento da agilidade do serviço, tanto para o paciente, quanto para o médico, quanto para o próprio hospital. A gente vai aqui, claro, tem que focar, né, dentro de uma palestra, algum olhar, a gente vai falar um pouco sobre essa jornada desse fluxo desse paciente, para que vocês entendam como que isso se dá, tá? Vou falar e trabalhar muito mais a parte de estar, né, de alguém que está passando mal ou por alguma enfermidade e não cirurgias. Aqui até essa imagem que a gente está tendo é uma imagem, né, de cirurgias com micro câmeras, né, que são feitas, que acredito que no Brasil já tenha essa tecnologia disseminada e cada vez mais onde o próprio médico já faz a operação com isso, né? Eu já presenciei isso. Meus dois irmãos são médicos e eu sei que já existe esse procedimento. Então, vamos lá, vamos começar a conversar. Então, quais foram os quatro pilares mais fundamentais, né, que a gente tem hoje dos hospitais inteligentes que são chamados pela China? Então, eles trouxeram quatro grandes pilares para a gente debater. Primeiro, a inteligência artificial na hora do diagnóstico. Então, eles trouxeram, no primeiro momento, toda a informação que é passada pelo paciente, assim como exames que são passados, né, ou solicitados, quem faz essa primeira, né, chegada e atendimento é através da inteligência artificial. Então, a gente vê, assim, empresas, vou dar alguns exemplos, como a Flytech, né, que a gente até já fez visitas e é impressionante o sistema que hoje eles têm. Então, o paciente ele chega, ele coloca no totem já suas informações, eles conseguem, a partir das informações, ir inserindo os PDFs dos próprios arquivos, né, dos exames, já consegue esse IA fazer um mapeamento total dos exames, indicando quais são as possibilidades de doenças que podem ser dadas a partir desse exame, né? E também a partir dos sintomas. Quando o paciente ele chega até o médico, a Flytech mostrou o sistema, o médico já tem ali, né, um
pré-diagnóstico, né? Dizendo exatamente quais são as doenças, quais são os procedimentos para cada necessidade, exames que seriam necessários mais detalhados, ou então possibilidades até de medicamentos. Obviamente, o médico atendendo pessoalmente, ele vai então verificar, né, como que está a condição de estado, e é ele que determina qual é daquelas jornadas, né, qual que é daquelas doenças e os procedimentos que vão ser dados para aquele paciente. Então, é ele que escolhe, é ele que define, mas a IA ajuda na indicação de possíveis procedimentos, tá? Então, ele é hoje, esses robôs, né, da iFlyTech, eles têm uma precisão, hoje eles agilizam o processo em 50%, e não só isso, eles ajudam. A gente sabe de processos de médicos cansados de plantões, a gente sabe também de desníveis, né, de educação dentro do nosso país, onde não tem algumas formações tão boas quanto outras. Então, a inteligência artificial ela conseguiu, de uma certa maneira, trazer um padrão de leitura dos exames onde não se escapa, né, algum olhar cansado ou alguma falta de detalhamento de uma imagem. A IA te ajuda bastante nisso. Outro projeto que a gente vê bem forte lá é o projeto da Tencent, né? A Tencent hoje ela desenvolveu dentro do WeChat. Para quem não sabe o que é o WeChat é hoje na China um super aplicativo, né, chinês, onde se concentram muitos serviços e funcionalidades dentro. Eles chamam os super apps, né? Então, o WeChat seria o que a gente chama aqui de WhatsApp, só que dentro desse WeChat você pode chamar táxi, você pode pedir alimento, você pode marcar consulta, né? Você pode marcar dentista. Então você consegue ter múltiplas funções dentro desses super apps. Esse super app é chamado de WeChat. Então, dentro do WeChat, a Tencent ela criou um aplicativo que se chama WeChat Doctor, tá? E o WeChat Doctor é, no primeiro momento, quando o cliente está passando mal na sua própria residência, ele já entra ali e ele insere informações a partir do WeChat, e se ele já tiver o exame, ele insere ali para já a IA já dar um pré-diagnóstico de possibilidades. Ou então, se o médico necessita, se aquela né, descrição for passada e já mais ou menos se souber qual é o tipo de doença ou possibilidade, né, de enfermidade, o que que ele já faz? Ele já traz quais são os exames que seriam necessários para o paciente fazer e envia já essa solicitação desses exames, sem ter a necessidade do cliente ir fazer essa visita ao hospital, ao médico, para pegar esse exame e depois fazer o exame e voltar. Então, esse processo inicial ele já é cortado sem a necessidade desse cliente ir direto para o hospital, melhorando a jornada desse cliente. Então, o Alibaba também ele tem um departamento, né? O Alibaba, para quem não sabe, é um grande sistema de e-commerce, né? Famoso na China, um dos mais famosos. E ele tem um departamento dentro do Alibaba que é o Alibaba Health, que é somente para desenvolvimento de soluções na área da saúde de maneira prática, principalmente de alto, né? Controle. Então, para controle sanguíneo, para controle de diabetes, para controle de coisas que as pessoas possam por si só já fazer esse controle. Então, o Alibaba Health também é uma estrutura que dentro do sistema do Alibaba, né, que tem dentro desses aplicativos a possibilidade, ele já usa essa IA para triagem inicial de pacientes via chatbots. Então, que é isso que eu falei, o chatbot vai conversando com o cliente, vai pegando todos os sintomas e vai, a partir disso, já dando, né, um feedback de saber exatamente que exames fazer e tal, que também ajuda direcionando também o paciente direto para a especialidade. Então, a partir desses sintomas, quais seriam os melhores especialistas para ele procurar? E ele já faz o encaminhamento da possibilidade de agendamento disso com algum especialista, ou em hospital, ou mesmo consultas, tá? O segundo grande pilar, que eu acho que é fundamental a gente falar, é a questão do Big Data e dos prontuários eletrônicos unificados. Então, o que que acontece? Existe hoje, dentro do sistema de saúde, né, um código que é único. Então, assim, a partir de uma leitura de QR Code,
né? Tanto por um sistema, então eu entro num totem para explicar o que eu tenho, ele vai ler primeiro o QR Code, esse QR Code vai trazer todas as informações sobre o Carlos. Quais são as doenças que o Carlos normalmente já teve, medicamentos que está tomando, que não está tomando, quais são os medicamentos que ele tem alergia. Então já passa um diagnóstico completo de leitura do Carlos, né, para o sistema que o sistema já tem. Então, essa análise é bem interessante porque já se usa, então, a cada cidadão uma identidade a partir de um código de QR Code que já passa todo o perfil desse paciente para o sistema, tanto para o hospital quanto para o médico, né, do qual já está inserido esses dados. Outra questão que é interessante a gente ver é que ele consegue, então, cruzar, né, fazer uma análise preditiva, cruzando dados de milhões de pacientes. E também eles conseguem verificar, a partir disso, se já está tendo surtos de doença em alguns bairros, em algumas cidades, se já está surgindo algum processo de pandemia, de endemia, né? Que esteja surgindo específico em cada região. Então, além de esses dados serem colocados, né, pessoalmente enriquecidos a partir de cada visita ao hospital e a partir de cada consulta, onde esses dados vão ficando na memória desse QR Code, né, de cada paciente, também consegue, a nível amplo, fazer o cruzamento dessas informações e começar a pensar: bom, nesse bairro está tendo tal doença com uma incidência, nessa cidade, nessa região. E isso começa também a trazer uma questão de entendimento dos principais surtos de doença que estão acontecendo em cada região, cada cidade, cada bairro. A outra questão que também é muito interessante é que também se consegue, a partir do cruzamento disso, entender o controle dos estoques de medicamento. Então, a partir de um uso desenfreado, né, de um surto de gripe, de uma influenza, a gente sabe quais são os medicamentos que são mais utilizados para aquilo que dentro da rede pública tem que se ter. Então, ele já começa a indicar o controle de compra de maior estoque para aquele surto, assim como a um controle de ter estoque desse medicamento para não acabar e não finalizar para cada região. Então, ele consegue fazer uma gestão do sistema como um todo e entendendo quais são os medicamentos necessários para cada um. E já, como diz, é uma análise preditiva, ou seja, é uma análise que antecede o que vai acontecer, ele já vai antecipando o envio desses medicamentos, né, para poder, se caso isso piore, isso já tenha um suporte tanto de vacina quanto de medicamento lá. Tá? E também identificar pacientes que sejam de alto risco. Então, nessa faixa, a gente já começa a ver também melhor o quadro de cada um dos participantes. O terceiro pilar que a gente vai ver é a questão, então, da inteligência das coisas, né? E dos hospitais conectados. Então, a gente vê isso muito forte. A gente vai ver um monte de inteligência das coisas acoplada dentro de um setor de médico que você começa a ver que vai contribuindo para tudo isso. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Que é, primeiro, né, a questão das pulseiras inteligentes. Então, aquela pulseira, né, que normalmente a gente pega na entrada do paciente, aquela pulseira ficando com o paciente para identificar que ele é do hospital e que ele tem a possibilidade de acesso a algumas áreas, essa pulseira ela já é uma leitora do quadro do que está acontecendo com o paciente, tá? Então, com principalmente com os pacientes internados. Então, eles vão monitorando já os sinais vitais em tempo real e vão enviando alertas o tempo todo para os monitores dos enfermeiros e do próprio médico, né? Então já vai informando o que está acontecendo com aquilo, principalmente para a equipe médica, para que ela esteja já mais alerta em cima dos sinais vitais e que estão ocorrendo. O outro exemplo que eu trouxe aqui é os leitos inteligentes, tá? Então, assim, os leitos inteligentes hoje eles detectam se a pessoa caiu, né? Se a pessoa foi se movimentar e caiu, ele detecta e ele sinaliza para a equipe já de enfermagem isso. Outra questão que a gente consegue ver é mudança na condição do paciente. Então, começa a perceber dentro desses leitos quais são
outros sintomas que estão aparecendo. E o interessante também é que esse paciente ele tem um controle. Depois eu vou mostrar num vídeo um controle numa pequena tela que ele consegue não só controlar a sala como um todo, fechar a cortina, né? E aí vem a questão da inteligência das coisas. Fechar a cortina, abrir cortina, né? Fazer baixar a cama, levantar a cama, trazer cadeira de rodas e por aí vai, chamar a enfermagem, né? Desligar as luzes. Então, a gente começa a ver esse controle também facilitado por parte do cliente, onde a inteligência das coisas está atribuída, né? E a outra questão que eu falo também é a questão dos hospitais conectados. As redes dos dados que são levantados estão absolutamente colocados no mesmo sistema, ou seja, todos os hospitais têm conexão e têm base de dados comuns, né? Utilizando uma mesma nuvem, um mesmo sistema para que isso possa se ter. O quarto pilar que a gente vê de grande diferencial desse processo dentro da China, nos hospitais inteligentes, foi o uso do 5G e da telemedicina. Então, o uso do sistema 5G trouxe assim enormes benefícios e até entendendo, né, que isso é importante a gente falar o tempo todo. A China funciona tudo pelo celular. Então, o sistema de internet ele não pode falhar. Ele é um sistema que tem que ser absolutamente suficiente para toda a população, com demanda para todo mundo, mas ao mesmo tempo também ela não pode deixar de funcionar. Então, a tecnologia ela tem que ser muito de ponta, assim como a questão energética, já que existe um consumo muito elevado de energia lá, né? Então a gente vê que nesse pilar do 5G e da telemedicina, a gente já está vendo esses procedimentos de cirurgia sendo realizados à distância, sem ter a necessidade do médico, aqui, né? Sem ter a necessidade do médico. Eu já sei, né, que aí no Brasil está tendo um projeto no SUS, né, em Porto Alegre, que vai ser um primeiro hospital inteligente, onde já chegou um maquinário para cirurgias à distância, de telemedicina. Então a gente vê também esse processo, não só de cirurgia, mas de atendimentos também por telemedicina. Então, o Hospital Huaxin, né, que é afiliado à Universidade de Fudan, ele já realizou as primeiras cirurgias via 5G, né? Por isso que o sinal de internet é tão fundamental, porque como é que você vai conectar um médico que está no norte com um hospital que está no sul para fazer uma cirurgia se não tiver essa banda larga, né, essa possibilidade de um sinal tão forte que atravessa. Então, médicos em Xangai operam hoje pacientes já em outras províncias, né? O hospital de Huaxin fica na cidade de Xangai, por isso também esse exemplo. Outras questões que a gente está vendo aqui, que são as consultas de follow-up e segundas opiniões via vídeo. Então, é comum essas consultas de retorno, né, serem feitas todas por telemedicina para não levar as pessoas para dentro. Então, eu trouxe os exames, ou eu venho fazer um follow-up da minha melhoria depois do medicamento que eu tomei, eu faço toda ela através de telemedicina para não encher os hospitais com atendimentos cada vez mais. E também os vídeos que são gravados das consultas, eles são compartilhados com grupos de especialistas do hospital que também podem, a partir desse vídeo, fornecer uma segunda opinião, tá? E isso se tornou muito comum, principalmente, volto a dizer, a grande transformação foi a Covid. Eu falo sempre, óbvio, foi uma situação muito atípica e uma situação absolutamente triste, mas a gente sabe que esses momentos de crise também são fundamentais para que possa desenvolver mais a ciência, a tecnologia de uma maneira grande. Sem contar que a China já estava muito mais desenvolvida do que a gente nesse processo. Então, esses foram os pilares mais importantes. Vou aqui, então, começar com vocês um relato que eu gostaria que vocês um pouco entendessem para a gente falar um pouco sobre essa jornada desse cliente, né? Então, assim, eu vou pegar um personagem absolutamente fictício, né, que eu criei aqui, mas mais para que vocês consigam ver a possibilidade da jornada desse cliente, né, que é estabelecida o tempo todo. Então, vamos começar essa jornada pensando num Li Wei, que é um senhor de 45 anos, que está tendo em casa dores abdominais muito intensas. Então, qual seria essa jornada dele dentro do processo de saúde chinês? A primeira coisa, ele abriria o WeChat ou o Alipay. O Alipay
para quem não sabe, é ligado ao Alibaba, então lá tem o processo do Alibaba Health, que eu expliquei anteriormente, e no WeChat você tem então o programa desenvolvido pela Tencent chamado WeChat Doctor, que a gente falou, onde ele entra dentro desse aplicativo e ele vai descrever, então, ele vai pegar a primeira coisa, né? Vai descrever os seus sintomas, né? Que é o primeiro ponto que vai ser trabalhado, para se tentar e o WeChat e o inteligência artificial ele já vai dar altas probabilidades do que pode estar acontecendo com ele, tá? Então, outra função que as plataformas, esses apps já vão ter, é que eles automaticamente já conseguem ler o QR Code do paciente. Então, o WeChat, vou dar um exemplo, o WeChat, que seria o nosso WhatsApp, ele não pode você ter mais do que um perfil como é no Brasil. Então, você pode ter um WhatsApp de vários, né? Um WhatsApp Business, um WhatsApp normal, e você ter vários de acordo com o número de linha de telefone. Primeiro, na China não existe isso. Cada pessoa só pode ter uma linha telefônica cadastrada no seu nome, então o processo de cadastro também é burocrático, é praticamente como se fosse uma identidade, né? E a outra questão é, você só pode ter um WeChat cadastrado. Se você mudar de celular, você vai ter que pedir a migração desse sistema que estava de memória lá do outro aparelho para esse. Então, esse WeChat, ele tem já um QR Code, assim como o LPay, que é o QR Code que fala um pouco sobre o teu sobre o teu perfil, né? Tanto o perfil pessoal quanto o perfil de saúde, que ajuda quando você entra nessas plataformas, a ler esse QR Code e, a partir disso, já trazer uma possibilidade, né, de apontamento da tua personalidade, né, do teu traço de saúde histórico que você já carrega com você ao longo do tempo. Então, a primeira fase, que é essa fase de triagem pelo IA e de agendamento, é dado a partir do aplicativo, não precisa a pessoa ir até o hospital, né? Então, ela vai descrever os seus sintomas e aí ele vai mostrar qual é a grande probabilidade e ele vai já dizer qual é o especialista que você vai ter que agendar e não só isso, ele já vai pedir para que seja feito o agendamento para você no local mais próximo onde você está, porque isso é monitorado por satélite, sabendo em que região você está e qual é o local que você está. E aí, a partir do momento que você diz que você quer agendar, o próprio aplicativo já faz o agendamento no hospital mais próximo, já com um profissional disponível, sem você ter essa necessidade, né, disso. E aí o que que acontece? A partir do momento em que a consulta é agendada, é gerado um QR Code dessa consulta, né, para que você possa, depois indo ao hospital, no totem de entrada, você já mostrar esse QR Code para poder ter acesso. Então, esse é o primeiro contato, esse contato é sem estresse e ele é direto no celular. Segundo, aí ponto, né, que a gente vai ver da jornada do cliente é esse check-in no hospital. Então, esse check-in no hospital ele não tem filas, né? Normalmente as pessoas chegam num totem de autoatendimento, né? Chegando lá com uma das mãos ele segura o celular e é escaneado o QR Code, tá? Para ver primeiro qual foi a consulta, o seu horário certinho. O check-in é feito em 10 segundos, tá? E aí você já tem esse check-in confirmado e já vem o teu número na fila digital. Então, a teu atendimento vai ser número 1, 2, 3, 4, né? Dentro daquele espaço de tempo que ali vai acontecer. Então, você não tem o processo de recepção dos hospitais, você não tem o processo de triagem inicial dos hospitais e você não tem fila física também para isso. Então, é outro contato. Terceiro ponto, então, que eu acho que é importante a gente falar dentro dessa jornada, é a consulta, então, com o apoio da inteligência artificial. Então, a gente tem ali um agendamento que foi automaticamente gerado, né? E aí o médico ele vai atender já com todos os sintomas e todo o seu quadro. Então, é feita uma consulta com um assistente inteligente, então, que vai já te ajudar a pegar mais informações sobre o teu processo antes de você entrar no médico. E aí você vai entrar e vai ter esse exame e o laudo desse IA,
Então, você chegou, o médico te atendeu, você teve o diagnóstico constatado, né? O médico deu o reparo, ele já vai te indicar quais são os exames que você vai ter que fazer e ele já vai automaticamente agendar esses exames para você no período que você está lá no médico para já ir e executar durante esse processo, tá? Então, ele vai indicar dizendo que ah, qual lado no hospital, até ele te guia dentro do aplicativo, dizendo à esquerda você vai para radiologia, à direita você vai, né, para ecografia e por aí vai. Aí ele faz o exame de imagem, você faz o exame de imagem, esse exame de imagem ele é inserido dentro do teu, né, sistema, dentro do teu, perfil, e aí essa análise do IA já vai apontando exatamente os pontos ali do exame onde apareceram coisas fora do comum, né? Anormais que poderiam ser indicativos de sintoma, e aí ele rapidamente, em minutos, já aponta para você qual seria o teu laudo. Então já te diz mais ou menos o que você tem, né? E a partir desse laudo dos exames e do próprio, né, dos exames que você tem, você consegue já ter a indicação da medicação que você vai tomar a partir desse momento. Então é acionado a farmácia, né, do local. Então você, mais uma vez, vai chegar na farmácia, no totem de atendimento da farmácia, o teu QR Code vai ser lido a partir desse processo todo, e a partir disso já é determinado qual é a medicação. Essa medicação toda ela é programada internamente. Depois eu vou mostrar um vídeo como é feita a gestão do estoque e como é feito toda a parte de robotizada desse processo, onde o medicamento vai chegar até você para você então sair já com essa entrega desses medicamentos que você vai ter. Então, maior ápice também de eficácia logística, você tem uma probabilidade mais rápida de ter isso, tá? E aí a auto e o acompanhamento digital, que é a última, é a fase final. Então, você vai ter a partir do smartphone, né, um grupo de chat no iChat, que vai se chamar acompanhamento pós-alta do Leeway. Esse acompanhamento vai ter o tempo todo mensagens, tanto do médico, quanto dos enfermeiros, quanto de profissionais envolvidos, que vão te dando informações. Então, algumas programações também são dadas a partir da doença. Então, ó, o horário do medicamento vai aparecer para você no grupo, vai aparecer informações do tipo beba água, a água tem que ser bebida de tanto em tanto tempo dentro desse quadro. Então, ele vai indicando. Agora é a hora de beber o remédio tal, agora é a hora de beber a água, tá? Ele vai também te perguntando como tá a sua dor. Então, ele é programado para fazer isso, para que você vá relatando e essa informação vai chegando nos profissionais do hospital daquela área para que eles possam, de uma certa maneira, ter um feedback, tá, do que está acontecendo. Então, a gente vê que começa a ter então esse monitoramento contínuo, né? E um suporte de pós-alta que é dado o tempo todo para esse cliente até que o cuidado vai até a residência, tá? Então, enfatizar que a experiência do paciente, na verdade, ela é o tempo todo contínua nesse processo, que isso é importante a gente ver. E aí, um fluxograma final é te dado, né? Depois, o veredito final, vem um resumo para você de tudo que foi feito, né, mostrando as 6 fases para você, fazendo todo um círculo do processo todo da jornada que vai até você e que mostra através do celular qual foi sua jornada, né, e como foi feita a etapa por etapa para esse paciente. Então, dentro disso, é feito um agradecimento, né, uma finalização desse processo, para que isso possa, então, mudar, né, muda, então, essa jornada, ela vai desde o pré até o pós-hospital. Ela é uma jornada que é acompanhada todo o tempo, né? Se o paciente tiver algum problema, volta para o início, né? Então voltamos diretamente para o início, onde no próprio daí
grupo que está te acompanhando, você vai dar os novos sintomas, não precisa voltar lá para o WeChat ou para o Alipay, mas sim ali dentro do grupo do WeChat, você já consegue ter o acompanhamento e monitoramento para dar já andamento para as futuras procedimentos dentro dessa área. O grupo do WeChat é encerrado quando encerra o resultado final com o veredito e o tratamento concluído, tá? Então, aqui está toda a jornada do paciente, como eu falei, a triagem no aplicativo com IA, depois o check-in digital nos totens, né, através do QR Code, a consulta aumentada, então a ajuda da inteligência artificial para já dar suporte de pré-diagnósticos para ajudar o médico, né, saindo do médico já com os exames e a indicação, você vai ter já o exame inteligente, então já é agendado os teus exames, você já é feito. A partir dos exames, o laudo é dado com a inteligência artificial, que já te diz o que você tem. A partir disso, já é acionado, né, a farmácia pública automatizada do hospital, onde o teu remédio é encaminhado para você, né? Ali você já sai do hospital com isso. E depois o acompanhamento, então, contínuo, que esse chatbot te ajuda no pós para você poder ter esse processo desenvolvido, né? Então, até o final, um acompanhamento. Então, aqui eu trouxe um vídeo que eu gostaria até de trazer. Esse vídeo ele mostra bem claro aqui um processo. Aqui ele está mostrando o quanto toda a cidade, de uma certa maneira, ela é monitorada a partir do 5G, né? E ela consegue ter essa canalidade, essa aproximação junto com o processo. Então, aqui a gente vê uma paciente, que daí é um outro olhar bem claro, onde ela entra ali, ela já oferece os seus dados e automaticamente ela já é agendada. Na entrada, né, dentro do sistema, ela bota ali o cartão, aquele cartão é o cartão de identidade dela, onde tem o QR Code de leitura de quem ela é, com todos os quadros, e já bate com a informação do agendamento. Todo hospital, né, na China tem uma verificação sempre de arma e contrabomba, né? Então isso é normal na China. Então agora ela chega no próprio totem, como eu falei para vocês, apontou ali uma leitura automática do seu QR Code, e aí ela já automaticamente no painel entra na fila de espera com uma numeração onde ela é chamada, ela vai até um atendimento, onde nesse atendimento é feito primeiro, né, a questão que eu falei para vocês do pagamento, né, perdão, do alinhamento do médico, do profissional. Aqui a câmera de entrada, já com leitura do QR Code, já te autoriza a entrada para fazer a consulta na sala correta. Lá o atendimento sendo feito, então, primeiramente por um grupo que vê, né, os sintomas dela, que foi feito os sintomas, então é interessante a gente ver isso. Aqui uma questão da cama para vocês verem. Então, tudo que está acontecendo nela, ela é acionado e chamado direto à enfermagem para ir até lá, tá? Então, aqui ela consegue controlar pela própria cama inteligente, o leito inteligente, uma série de informações, ela consegue ver o quadro dela, como que está o andamento, a temperatura do ambiente da casa, a luz, né, do quarto. Aí, aqui a partir da tela, a equipe de enfermagem consegue fazer um levantamento, ó, por quarto da paciente e trazendo todo o registro do andamento, né, de toda a jornada dela que está internada ali. Então, aqui ela indo para uma questão cirúrgica. Então, aqui a gente vê então toda a cirurgia dela sendo feita por IA e à distância. Aqui o pai, né, querendo ter maiores informações sobre a filha, então ele consegue buscar pelo sistema o hospital autorizar que a câmera do quarto seja autorizada para que ele fale com a filha. Aqui, feedbacks que ela está tendo sobre o processo contínuo dentro do hospital. Né? Aqui, outra questão que é legal de a gente ver é todo o monitoramento de controle de segurança e de número de pessoas para cada uma das áreas e isso ser muito bem organizado. Então, ó, eles têm um controle exato do número de carros, número de pessoas, para que esse atendimento seja agilizado. Então, existe esse controle também interno total que é feito do hospital. Esse controle é feito também por drones, né?
assim como postes altos. Aqui a gente vai ver uma outra questão, que é a questão do pai reclamando, né, para enfermeira com agressividade. Então vocês veem que tem aqueles microfones que escutam o que está sendo dito e o tom que está sendo dito, que acionam automaticamente esse controle da segurança para poder ajudar e auxiliar a enfermeira, né? Outra questão é esse controle o tempo todo unificado dos dados de sistemas de segurança internos, né, que são alimentados o tempo todo a partir disso, câmeras inteligentes que conseguem fazer a leitura facial de quem entrou e saber quem é a pessoa que está passando mal, ler alguns movimentos corporais que demonstram que a pessoa está passando mal e que está precisando de um tipo de suporte para acionar a emergência, né? Aqui, outra área que a gente começa a ver é essa interligação constante entre todos aqui que a gente já mostrou, mas é para vocês verem um pouco também da vista interna desse hospital. Vou passar aqui para um outro vídeo que eu também gostaria de mostrar para vocês, que é em relação à farmácia automatizada. A China tem uma expertise muito grande na parte de logística e de estoque em função dos e-commerce, né, que foram desenvolvidos. Então, esses sistemas, percebe, é medido, né, certinho a distância do equipamento chegando em cada uma das plataformas e pegando os medicamentos que estão divididos ali em cestos. A gente vê aqui, esses cestos são enviados onde é retirado os medicamentos e os medicamentos são colocados ali para serem encaminhados já para o paciente, né, a partir de pedidos ou mesmo para serem organizados a partir da chegada dele em grande estoque nos armários. Então aqui, a partir do momento em que é disponibilizado o pedido para o paciente, a gente vê, ele cai num sistema de leitura onde já dá a baixa desse medicamento, né, para o paciente e do estoque, né, automático. Então, caiu esse produto, dos dois lados tem a leitura do QR Code ou a leitura do código de barras que já informa. Esse medicamento, então, ele é disponibilizado e ele vai ser entregue para o paciente já durante o processo, tá? Então, só para vocês verem como que se dá essa parte sobre farmácia automatizada que agiliza todo esse processo, né? Aqui também acho que é interessante a gente falar aqui alguns casos de estudo, né, de alguns hospitais que realmente estão à frente e que conseguiram desenvolver e potencializar toda a sua capacidade e de hoje serem referência, que é o estudo do Hospital do Futuro, né, da Unity Family Healthcare, Healthcare, que mostra toda essa integração completa, então, de tecnologias ocidentais com a plataforma chinesa digital. Ou seja, hoje já existe uma unidade onde consegue demonstrar toda a qualidade, onde o universo do Ocidente consegue se interligar com o do Ocidente de uma maneira já resolvida e de uma maneira fácil. Outro caso, eu acho, de estudo que é bem interessante a gente trazer é o Hospital Tongji, né, que esse é um hospital de referência de Xangai. Para quem está acompanhando, né, o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, junto com a Simone Tebet, na China e acompanha, você vai ver que eles estão visitando, eles fizeram uma visita nesse hospital em Xangai. Ele hoje são um dos primeiros e pioneiros, né, a usar o IA para leitura de imagens e de gestão de leitos, né? E aí há outro também lugar de referência, o eDoctor Platform, tá? Que é um ecossistema de saúde digital que começa online e se integra então com os hospitais físicos. Como eu falei para vocês, o eDoctor ele é desenvolvido pela Tencent, tá? E que facilita todo esse processo. A gente da Continental, a gente normalmente promove, né, essas visitas a esses epicentros e para feiras e congressos. Então, a gente leva normalmente para que as pessoas conheçam gestores de hospitais, clínicas, laboratórios, assim como médicos, tanto para congresso de medicina quanto feira de equipamento, e depois visitem esses modelos. São muito interessantes. Se vocês tiverem interesse, né?
Depois, no final, tem o meu QR Code. Entre em contato ou falem com a Letícia do Sebrae. A gente vai ter o maior prazer de poder agregar vocês e montar uma missão estratégica para vocês conhecerem tudo isso de perto, que é bem interessante e bem revolucionário e muda muito o paradigma do que a gente vê hoje em dia. Então, outra coisa que eu gostaria de ver e eu queria mostrar para vocês, vou deixar o vídeo correr para vocês verem que é a parte de robotização dos serviços internos. Então, aqui a gente começa a ver, né, já alguns sistemas de robotização dentro dos hospitais. Vocês veem que aqueles carrinhos têm medidas certas de acoplar. Então, você tem desde carrinhos que transferem a medicação de um setor ao outro, né? E aí vocês viram a hora que saiu o paciente, ele para, porque ele tem sensor 360 graus. Então, ele entende quando tem obstáculos e quando ele tem a necessidade de desviar. Então, primeiro, aquele carrinho primeiro que a gente viu lá, é um carrinho onde, a partir da necessidade do medicamento, a enfermagem coloca no sistema a necessidade desse medicamento, é acionado, então, essa farmácia hospitalizada, que esse medicamento é enviado pelo robô até o quarto, até a enfermeira, até o departamento que for, né, para que esse medicamento chegue e ele transite pelo hospital. A outra questão que é interessante a gente ver também é, não sei se vocês viram, uma parte onde ele leva desinfetantes atomizados, né? Que são feitos, então ele carrega podendo circular tanto na parte interna dos quartos, como na parte externa. Ele também pode fazer a limpeza do chão junto. E o que é interessante é vocês viram também ele transitando entre um hospital e outro. Então ele consegue também dedetizar o chão e o ambiente que está em trânsito ali passando, que colabora também muito. Outra coisa que é interessante também vocês verem é a questão do transporte de alguns insumos que foram utilizados e que são altamente tóxicos ou altamente, né, fáceis de serem transmitir doenças. Então, percebem que lá não pegou na mão em nada, o próprio robozinho foi lá, encaixou na parte perigosa ali e levou até o departamento de descarte, para que não envolva a mão de pessoas nesses processos, né? Outra coisa que é interessante a gente ver também desse processo aí, não sei se vocês viram aquela cabine, né? Colorida que acendeu a luz, onde a maquininha entrou. Ela é uma cabine de autodesinfecção. Desinfecta... perdão, eu errei a palavra aqui. Mas ele entra, né, dentro lá e o sistema mesmo gera, então, a possibilidade de desinfetar todos esses elementos que ali se encontram
para poder esses processos também continuarem andando. Então, de tempos em tempos, claro que tudo isso é programado, algumas entregas, né, são cotidianas e rotineiras, são programadas durante o dia, e a outras surgem a partir da demanda, onde esses sistemas, por serem integrados, trazem tudo isso também como facilidade. Então, algumas lições, né, que a gente viu, que a gente tem percebido pela China, do qual a gente acompanha, primeiro, não é sobre copiar a tecnologia, mas sim sobre entender essa abordagem toda sistêmica da China e o quanto eles tiveram que correr para resolver, né? Eles não apenas adotaram essas ferramentas, mas eles redesenharam todo o fluxo, né, de valor da saúde em todas as jornadas. A jornada do paciente, a jornada do médico, a jornada das cirurgias, a jornada da farmácia, né, para que tudo isso beneficiasse esse paciente digital. Outra questão que a gente começa a ver é esse futuro mesmo da saúde totalmente híbrido, né, onde a saúde e a tecnologia realmente estão sendo cada vez mais associadas, né? E não uma coisa substituindo a outra. Até porque a validade médica é fundamental pela formação, né? Na verdade, é uma associação de coisas para potencializar e melhorar os resultados. Então, dentro disso, né, a gente começa a ver, então, como que hoje a China tentou resolver um problema bem sério da saúde pública que estava acontecendo. Espero ter contribuído muito, né, com a reflexão de vocês. Agradeço demais. Aqui eu tenho, então, tanto o meu celular pessoal quanto o meu e-mail da empresa. Aqui a gente tem o QR Code tanto do WhatsApp quanto o QR Code do WeChat. Quem tiver aí disponível o WeChat pode, se conectar comigo para a gente conversar um pouco mais. Agradeço demais a oportunidade. Tenho um ótimo congresso, viu? E xê para todos.